pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no Ciência CSU vamos falar sobre um efeito que a gente observa muito nos fogos de artifício, que é a coloração. O que é que dá aquela coloração? Por que acontece aquela mudança de cor naqueles fogos? É o que iremos aprender hoje aqui. Então aguarda um minutinho e vamos ver o que é que faz aquelas mudanças, tudo bem? Vamos lá! Mas antes, como sempre, temos sempre que lembrar das questões de segurança. Nesse caso, luva, óculos e sempre o jaleco. Caso alguma substância respingue aqui, eu estarei protegido pelo meu jaleco. E eu vou utilizar aqui o maçarico, por isso, da questão de sempre estar um pouco afastado e ter esses equipamentos de proteção, caso algo seja liberado aqui, protegemos partes do corpo e outra. Eu entrarei em contato com essas substâncias que eu tenho aqui para que a gente faça esse experimento, certo? Então, segurança sempre em primeiro lugar, tudo bem? Então vamos lá. Então pessoal, para não esquecer, já que eu vou utilizar fogo e algumas substâncias que vão liberar na verdade vapor, eu vou utilizar máscara como forma de proteção a esses vapores que serão liberados nas reações, tudo bem? Vamos para o experimento. Para começar esse experimento, eu vou utilizar aqui alguns sais, só que esse não é um sal daqueles que a gente encontra na cozinha. O sal é uma função inorgânica no qual a gente classifica compostos iônicos. Compostos iônicos são substâncias que em água se dissociam em cátions e ânions. Nesse caso aqui, o que é que eu vou estar utilizando? Um sal que a gente conhece, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, e os outros são cloreto de potássio, cloreto de estrôncio, sulfato de cobre, cloreto de potássio e cloreto de bário. Esses são os sais que eu estou utilizando. Na verdade, esse aqui é o cloreto de cálcio. Então, olha só. Como vocês perceberam, a maioria aqui tem um cloro associado, por isso o nome cloreto. No caso do sulfato de cobre, o que é que eu tenho aqui? Um sulfato, mas ele também é um sal, certo? Então, se caso eu pegar cada um desses e fizer o teste que a gente chama de teste da chama, por isso que eu vou utilizar o maçarico, se for o cloro que dá essa coloração, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai ter a mesma coloração para todas as substâncias, sem contar essa daqui. Então, mas se caso for o metal? Então, se caso for o metal, veremos o que é que vai acontecer. Por final, eu vou utilizar esse daqui, magnésio. Um metal puro, do qual a gente encontra facilmente na tabela periódica de fórmula Mg, magnésio, certo? Então esse daqui eu vou queimar ele diretamente na chama e vamos ver o que acontece. E depois eu explico o que é que está acontecendo ali, tudo bem? Vamos lá, vou acender aqui o maçarico. Aqui eu tenho um bastãozinho com um arame, no qual eu mergulho ele numa solução que contém ácido clorídrico, vou coletar o sal e vou levar ele até a chama. E o que é que a gente percebe? Uma coloração amarelada. Isso é característico de um elemento, o sódio. A gente percebe muito essa coloração em algo que a gente vê todos os dias, o sol. O sol ele está numa queima que ele está queimando o sódio, por isso que ele é bem amarelado. O próximo vai ser o nosso cloreto de potássio. Vou coletar aqui. E o que é que a gente percebe? Que a chama dele, ela já parte para um lilás bem fraquinho. Só que, devido ao outro sal, algumas vezes a gente pode ter algumas contaminações. Então vou passar mais e vamos ver se a gente consegue observar essa coloração diferente. Então, ó, a gente já percebe uma coloração meio lilás, um pouquinho diferente da primeira. Isso é devido ao nosso potássio ali, ó. Quanto mais tempo, mais forte fica essa coloração. Vou lavar, tentar tirar todo o excesso, botar novamente na minha solução ácida e vamos para o próximo, cloreto de estrôncio.
Esse daqui, ele é bem mais fácil de ser observado. Olha só. Como vocês podem ver, ele tem uma coloração bem forte, bem vermelha. Cada elemento, ele vai ter uma coloração. Por quê? Porque são átomos diferentes. Se são átomos diferentes, a estrutura deles, como essa que a gente vê aqui, é bem diferente. Mas o que é que faz isso acontecer? Aguarda mais um pouquinho. Sulfato de cobre, com aquele verde parecendo um verde esmeralda. Cloreto de cálcio. Ele já vai para um ponto quase parecendo o estrôncio, só que um pouco mais puxado para o alaranjado. Para tirar a dúvida, vamos limpar, lavar e coletar mais um pouco. Então, ó, a gente já percebe uma coisinha mais alaranjada, mais fraca em relação ao estrôncio. O estrôncio ele já é bem vermelho. Já o nosso último aqui, o nosso cloreto de bário, vamos ver o que acontece. Vê aquele verdinho que a gente teve lá no sulfato de cobre? O que que acontece aqui? A gente tem ele mais fraco. Vamos lavar e coletar mais para tentar pegar o máximo possível. Então, o que é que a gente observou nesses? Cada um obteve uma coloração diferente. Isso é porque é o metal que constitui cada substância dessa que está dando essa coloração. Porque o desenho de uma estrutura atômica, aquele velho modelo de Bohr. Pelo seguinte, eu tenho o núcleo e tenho um elétron. Quando eu aqueço essas substâncias, o que eu estou fazendo com o elétron? Eu estou pegando esse elétron aqui e levando ele para um nível mais externo de energia. Só que esse nível, ele é muito instável. Ou seja, o elétron ele não consegue permanecer por muito tempo. Então o que é que ele faz? Ele volta para o estado fundamental, ou seja, o nível que ele se encontrava. E ao fazer isso, ele devolve a energia que eu dei para ele através do aquecimento, só que ele me devolve na forma de luz. Então por isso que a gente observa colorações diferentes para cada uma dessas substâncias. Por quê? Para cada átomo eu vou ter vários elétrons que estão fazendo essa mudança de estado e me devolvendo, formando cores diferentes. Então, quando eu tenho os fogos de artifício, eu vou ter cada elemento nesses fogos me dando várias cores. Mas agora eu tenho o último elemento, que é o magnésio, esse aqui. Vamos ver o que acontece quando eu queimo ele. Lembre-se, ele é um material puro. Então, vamos ver. Aguarde um minutinho que eu vou arrumar aqui para deixar um pouquinho mais organizado. Então, pessoal, agora que já arrumei tudo, vamos queimar o magnésio e ver o que acontece. Como vocês podem ver, o magnésio ele libera uma grande quantidade de energia. Por isso que a intensidade de luz aqui ela é muito alta. Então, para cada elemento, o que a gente vai perceber? Que ele vai ter uma intensidade diferente, uma cor diferente. E essa coloração ela faz com que a gente entenda como é que funciona, por exemplo, as estrelas. Ao analisar o espectro da luz, conseguimos determinar se uma estrela, uma atmosfera, do que ela é composta. Por isso que às vezes a gente vê notícias sobre planetas e algumas estrelas que estão anos-luz da Terra. E
estrelas ou planetas, conseguimos entender a sua composição. Por quê? Porque analisamos a luz que elas emitem. E ao analisar isso, é algo que chamamos de espectrometria, ou seja, análise do espectro da luz, conseguimos entender qual é aquele elemento que está emitindo aquela luz e saber a composição daqueles astros, certo? Então, essa é a utilização da química, tanto para a nossa diversão nos fogos de artifício, quanto para o conhecimento sobre o universo, sobre a composição tanto do nosso corpo, como dos astros, como de tudo que existe no universo. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso Ciência CSU, dá o likezinho, se inscreve e ativa as notificações para todos os vídeos que a gente lançar, vocês sejam notificados. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal. Fiquem todos muito bem e tchau, pessoal!